Bom, pessoal, tudo bom? A gente vai começar hoje a trabalhar o tópico 6.1, que é trabalho de uma força variável na parte 3, beleza? A gente vai continuar a explicação de trabalho. Bom, olha só, relembrando, o que era trabalho? Trabalho é a força aplicada vezes o deslocamento, né? Se tivesse um ângulo com o eixo X, a gente coloca o valor desse ângulo, senão esse cara aqui vai valer 1. E aí eu tenho que 1 vezes isso tudo, sobra só força vezes deslocamento, beleza? Lembrando que a minha força sempre tem que estar no eixo X, tá? Sempre está na horizontal. Bom, agora a gente vai ver a aplicação de uma força em um gráfico. Percebam o seguinte, que eu tive a aplicação de uma força em função do deslocamento. Ou seja, com a aplicação de 20 newtons de força, o bloco não andou. Conforme ele foi aumentando essa força, olha só, a distância percorrida foi aumentando conforme o gráfico. Então a gente tem que calcular qual foi o trabalho realizado aqui nesse gráfico. Para a gente conseguir trabalhar, tá, a solução desse exercício, a gente tem que calcular a área de gráficos. E aí a gente já viu nos tópicos anteriores as áreas de figuras, tá, planas. Então isso aqui vai ser um trapézio, você calcula base maior, base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2, por ser um trapézio, e aí a gente acha o valor do trabalho realizado por essa força. Não importa onde ele aplicou esse trabalho, o que importa somente aqui é a área do meu gráfico, sempre abaixo, tá, da linha da força. Beleza? Bom, para a gente conseguir agora trabalhar a força-peso, tá? Porque aqui nós estamos aplicando forças, tá? No eixo X, no eixo horizontal. Quando eu for para o eixo vertical, eu tenho a representação da força peso, que vai ser o quê? A força aplicada em Y é a força da gravidade, a aceleração gravitacional, que é esse Gzinho aqui. Quando eu vou trabalhar o valor dessa força, peso, vai ser a massa do meu corpo vezes a gravidade. Então, o peso que o meu bloco vai ter, tá? Peso, não estou falando de massa, estou falando da força peso. Quando você vai na farmácia, você não está indo lá, tá, se pesar, você está indo se massar, você está indo verificar a sua massa corporal. Quando eu falo de peso, eu estou falando de uma grandeza vetorial, tá? E essa grandeza vetorial, ela vai trabalhar características mais importantes do que a massa, ou seja, vai trabalhar com o módulo, direção e o sentido, as características de uma grandeza vetorial. Então, peso vai ser a massa multiplicada pela nossa gravidade. A massa do corpo em quilogramas e a gravidade metros por segundo ao quadrado. Aqui ela pode valer ou 10 ou 9,8. Depende do enunciado. Se o enunciado não te der a gravidade, a gente sabe que a gravidade pode ser 10. E aí o aluno vai atribuir o 10 na hora de fazer a conta. Contudo, se ele te der pedindo para calcular com 9,8, você coloca 9,8 na gravidade. Bom, então aqui a gente tem trabalho, tá? O trabalho realizado no eixo Y vai ser a força-peso multiplicado pela altura que esse bloco encontra-se, tá? Então, se ele estiver em cima do edifício, o trabalho realizado, mesmo que parado, vai ser a força-peso pela altura do edifício. Eu moro no 10º andar. Eu estou realizando um trabalho? Sim, você está em uma certa altitude, ou seja, em uma certa altura, vezes a força-peso que é exercida do seu corpo naquela altitude, tá? Lembrando que cada vez que você sobe, a gravidade vai diminuindo, tá? Porque em superfícies mais altas, a gravidade é menor. Em superfície mais baixa, a gravidade é maior. Tranquilo? Bom, trabalhando aqui com o trabalho, eu tenho que P é mg. Então, vai ser a massa vezes gravidade vezes a minha altura. Tranquilo? Bom, como a gente conseguir entender um pouco melhor, vamos fazer um exercício,
tá? Um corpo de massa igual a 10 kg está a uma altura de 2 metros, ou seja, ele encontra-se a 2 metros, onde a ação gravitacional corresponde a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual o trabalho que exerceria se o corpo caísse? Tá? Então, se o corpo cair, ele vai para baixo, tá? Então, qual vai ser o valor desse decaimento? Qual vai ser o valor realizado por este corpo quando ele cair? Bom, para a gente conseguir entender um pouquinho mais, eu tenho que saber que trabalho é a força-peso vezes deslocamento. Peso é o quê? Massa vezes gravidade. A massa do corpo ele deu, que é 10. Tá? A gravidade ele deu também, que é 10. E a distância que ele vai cair, ou seja, a altura de que ele vai cair, que é 2. Então, 10 vezes 10 é 100, vezes 2, 200 joules. Beleza? Bom, pessoal, a gente pode entender um pouquinho do que é a ação, tá, de uma força na vertical, quais são as características que ela tem, quais são os nomes que ela recebe, e eu consegui passar para vocês o que é o mais importante, que na vertical a força-peso também realiza trabalho. Beleza? Bom, aguardo vocês na próxima aula e até mais. Tchau, tchau!